Chegou a hora. Prepare-se, porque está começando agora mais uma história emocionante no canal Recanto das Histórias. Pedro resmungou no berço, e Ana despertou na mesma hora. Já nem se lembrava de como era dormir profundamente. Desde que o filho nasceu, vivia em alerta, sensível a qualquer som, incapaz de sentir o próprio cansaço. Antes mesmo que o bebê começasse a chorar, ela pegou a mamadeira na mesa de cabeceira e foi na ponta dos pés até a cozinha preparar a fórmula. Seus movimentos eram automáticos, quase mecânicos, como se estivesse em transe. Mas o que a despertou de verdade foi a voz do marido, vinda do outro lado da porta. Ele falava ao telefone num tom muito baixo, quase sussurrando. Ainda assim, Ana percebeu que Gabriel estava conversando em outro idioma. "Por que você ainda está acordada?" questionou ele com irritação ao notá-la, encerrando a ligação imediatamente. "O Pedro vai acordar daqui a pouco", respondeu ela, pegando a lata de leite em pó. Sem dizer mais nada, Gabriel saiu do cômodo. Apesar de ter prometido amar Pedro como um filho, na prática demonstrava pouco afeto. Às vezes, Ana pedia que ele passeasse com o carrinho enquanto ela limpava a casa ou segurasse o bebê por alguns minutos para que pudesse arrumar a mesa. Gabriel nunca se recusava, mas também não demonstrava nenhuma vontade. Pedro mamou e logo voltou a dormir profundamente. Gabriel também já dormia, de costas para ela. Era madrugada. Deitada, Ana fitava o teto, revivendo aquelas palavras estranhas que ouviu. Antes da licença maternidade, dava aulas de idiomas, e por hobby, estudava outras línguas. Agora, sentia um bloqueio. Mais do que as palavras, o que a intrigava era o tom de voz de Gabriel. Havia nele algo em comum, ternura e desejo. Um tom que ela nunca ouviu dele, mesmo sabendo que o relacionamento dos dois nunca fora caloroso. "O bebê está chorando", disse o marido, com indiferença, levantando-se. Ele se vestiu depressa e saiu, sem ao menos olhar para o berço. Pedro realmente chorava alto. Após uma noite mal dormida, Ana estava exausta. Por fora, sua vida parecia perfeita. Um marido empresário, um bebê saudável, um apartamento espaçoso. Às vezes, as vizinhas a observavam com inveja quando a viam entrando no carro de Gabriel. Justamente por isso, à primeira vista, sua vida parecia perfeita. "Muito bem", tentou sorrir Ana, enquanto acomodava Pedro na cadeirinha de alimentação. O menino agarrou com alegria os pedacinhos de fruta. Ana pretendia lavar a louça, mas em vez disso, sentou-se e começou a chorar, exausta. Era o acúmulo de mágoas, cansaço, noites mal dormidas e lembranças dolorosas que pesavam sobre ela. Nesses momentos, ela costumava pegar a foto de Alexandre, o pai de seu filho, que morreu em um acidente de carro antes que Ana conseguisse contar sobre a gravidez. A notícia da morte dele foi como uma parede de concreto caindo sobre seus planos, soterrando as boas lembranças e arrancando o futuro que os dois haviam sonhado juntos. Obrigada a sair do apartamento e viver em um quarto, ela aceitava qualquer trabalho extra para, pelo menos até o parto, conseguir alugar algo melhor do que um canto em um apartamento compartilhado. O excesso de esforço, a má alimentação e a dor da perda cobraram seu preço, até que um dia, Ana desmaiou no meio da rua. Foi nesse momento que Gabriel apareceu. "Onde está seu marido numa hora dessas?" perguntou ele, ajudando-a a se levantar. "Ele morreu", respondeu Ana, pálida e mal conseguindo ficar em pé. "Posso levá-la para casa? Ou melhor, para o hospital?" sugeriu ele com gentileza, apontando para um carro estacionado ali perto. "Estou de carro e sem pressa." Naquele dia, Gabriel foi seu verdadeiro salvador. Levou-a ao médico, esperou no corredor, a acompanhou até em casa, e mais tarde, voltou com uma sacola de compras e preparou o jantar. De um lado, Ana se sentia constrangida, mas por outro, era algo de um valor imenso e inesperado. Na situação em que se encontrava, essa ajuda era o melhor que poderia receber. Assim, Gabriel se tornou uma presença constante. Passava a noite depois do trabalho, trazia frutas, flores e ajudava a arrumar a casa. No começo, Ana não sentia nada por ele, apenas se entregava ao destino, que lhe enviou aquele homem tão prestativo. A cada semana, ela tinha mais dificuldade para andar e realizar tarefas simples. Pernas e braços inchavam. A vontade de dormir era constante. Com o nascimento de Pedro, a relação dos dois passou para um novo nível. Ana,
Não é confortável para você e o bebê continuarem morando nesse quarto compartilhado, disse Gabriel com seriedade, ao deixá-los em casa depois da alta do hospital. Mas por enquanto não temos outra opção, suspirou ela, observando o filho dormindo nos braços. Tem sim. Case comigo. Só, não diz não de imediato, por favor. Pensa com carinho. Estou cansado da solidão. E vocês precisam de apoio e proteção. Acho que nós precisamos um do outro. Ana hesitou por mais de uma semana. Casar com um homem por quem não sentia amor, ela não conseguia imaginar como seria possível. Por outro lado, realmente precisava de um apoio firme naquele momento tão difícil da vida. Cedeu às circunstâncias e aceitou. As lembranças se dissiparam, e o rostinho de Pedro voltou à cena, bochechas e queixos sujos de frutas e banana, enquanto as mãozinhas espalhavam alegremente o lanche pela mesinha. O menino sorriu de orelha a orelha, e a mãe também não resistiu a sorrir. Muito bem. Comeu tudo, estava gostoso, né? Agora vamos tomar um banho. No meio das tarefas de casa, o tempo voava. Parecia que o almoço tinha sido há pouco e já estava anoitecendo. Às vezes, Ana nem lembrava quando tinha comido pela última vez, mas nunca deixava Gabriel sem jantar. O sentimento de obrigação e dívida em relação a ele nunca a abandonava. Por isso, falar sobre suas próprias dificuldades, ou pior ainda, pedir alguma coisa, era quase impossível para ela. Gabriel chegou uma hora mais cedo naquele dia, calado e com a expressão carregada. Ana achou que fosse por causa do trabalho. No ramo do marido, às vezes surgiam problemas, ou pelo menos era o que ele dizia para justificar ausências e mau humor. O que exatamente Gabriel fazia, ela ainda não sabia, mesmo depois de 6 meses de convivência. Talvez serviços de corretagem, talvez revenda de imóveis. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela com cautela, recolhendo os pratos da mesa. Não, está tudo certo, respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. Ana quis perguntar algo, mas se calou. Foram só alguns segundos, mas nesse intervalo uma sequência inteira de pensamentos se formou em sua mente. Será que ele diria a verdade se ela perguntasse diretamente sobre aquela conversa estranha ao telefone? Talvez fosse melhor apenas observar. Talvez as respostas viessem sozinhas. Na semana que vem, Pedro precisa ir à consulta com o pediatra. Você consegue nos levar? Perguntou Ana. Não sei ainda. Me lembra um dia antes da consulta, respondeu Gabriel sem muito interesse. Ana até sentiu um alívio. O silêncio dele era melhor do que uma possível reação imprevisível. Ainda assim, ela continuava querendo entender o que tinha escutado na noite anterior. Depois de colocar o filho no berço, e mesmo exausta, Ana não foi dormir. Em vez disso, pegou uma folha de papel e uma caneta, foi até a cozinha, se acomodou no sofá e, com esforço, começou a tentar se lembrar dos sons e frases desconhecidas. Curiosamente, aos poucos, a folha em branco se encheu de palavras. Pareciam bobagens, um conjunto de sílabas estranhas, parecidas com invenções de criança. Se não fosse sua formação e o talento herdado da avó para aprender línguas, Ana dificilmente teria conseguido memorizar o que o marido havia dito. Mas isso não tornava a situação mais fácil. Ah, Dona Natália, como você me faz falta, sussurrou Ana, lembrando da avó. Talvez ela conseguisse decifrar esse mistério. Na verdade, os conselhos e a presença da avó lhe fariam bem agora mais do que nunca. Gabriel agora passava a maior parte dos dias fora, sem dar explicações. Reuniões, viagens, compromissos, tudo longe dos olhos dela. Aquela família, que nunca chegou a se tornar verdadeira, começava a parecer um casamento de fachada. No começo, Ana ainda guardava a esperança de um dia amar Gabriel pela ajuda e apoio que recebia. Mas agora, não havia mais nenhum impulso para isso. Nem mesmo o tom afetuoso que ele usava falando no outro idioma surpreendia, na verdade, parecia apenas confirmar o motivo pelo qual ele nunca havia tocado durante todo o tempo que se conheciam. Reconhecer a existência dessa outra mulher, quem quer que fosse, ainda era difícil. Não era exatamente ciúmes, mas um medo enorme de ver desmoronar o pequeno mundo que ela tinha conseguido construir sobre as ruínas de um passado feliz. Pelo menos aquilo era algo. Algo ao qual podia se agarrar. Semanas se passaram até que Ana se lembrasse de alguém que talvez pudesse ajudá-la a decifrar o enigma da conversa telefônica, seu antigo professor da universidade, Valério Pires.
Ele morava ali perto, em um prédio antigo de 5 andares. Ao reencontrar sua ex-aluna, ficou visivelmente contente. Você cresceu, comentou o professor ao abrir a porta, segurando um paninho na mão. E o senhor continua o mesmo, respondeu Ana, sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia genuinamente feliz em vê-la. Se eu ficar parado, acabo desanimando. Já estou andando com dificuldade e preciso me forçar a sair. Sem trabalho, é como se eu apagasse, confessou Valério. Pois é justamente por isso que vim. Quero te oferecer trabalho. Que interessante. Então vamos entrar, disse ele, animado. Na cozinha, Valério se apressou em arrumar a mesa. Para Pedro, entregou uma pilha de brinquedos antigos, guardados com carinho desde a infância do filho. O menino, curioso, começou a explorar cada um com entusiasmo. Ana caminhava devagar entre as estantes altas e longas, admirada com a vasta biblioteca do professor. Aqui é muito aconchegante, e o chá está delicioso. Também gostei. Foi meu filho quem trouxe. Às vezes ele vem me visitar. E o senhor, como tem passado? No geral, tudo certo. Mas seus olhos estão tristes, percebi ainda lá fora. Ainda não se acostumou com a nova vida com o bebê? Pedro é pequeno, demanda atenção o tempo todo. E meu marido, ajuda, mas com o trabalho dele, mal para em casa. Você sempre foi uma batalhadora. Enquanto todos descansavam, você estudava. E agora, está fazendo o mesmo. Mas tente descansar um pouco também. Vou tentar. Então, o que exatamente você queria saber? Ana estendeu o papel com os fragmentos da conversa que conseguiu lembrar, anotados foneticamente com base na memória auditiva. Vamos ver que tipo de abracadabra temos aqui, brincou Valério, colocando os óculos e examinando o papel com atenção. Franziu a testa, saiu da sala e voltou com uma pilha de dicionários. Ana preferiu não interromper. Pedro pediu colo, se aconchegou nela e logo adormeceu. Sentada no sofá, Ana o embalava com carinho. Acho que entendi, sussurrou Valério após algum tempo. Só preciso confirmar mais uma coisa. E dá para entender o conteúdo da conversa. Veja, começa com: espera só mais um pouco, meu amor. Depois vem em breve vamos poder viver juntos. Aguenta firme. O apartamento já está quase tudo resolvido. E a velha acha que vai ficar com o dinheiro. Sinceramente, isso parece até um plano criminoso, murmurou Valério. Sim, realmente parece, respondeu Ana, pálida. Mas foi algo que eu vi por acaso. Era meu marido, conversando com a amante. Cada palavra cortava fundo. Naquele instante, a ilusão que ela sustentava começou a ruir. O chão parecia desaparecer sob seus pés mais uma vez. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Ana compreendia que, por trás de tudo, Gabriel levava uma vida paralela, inacessível a ela. Não tire conclusões precipitadas, pediu com cautela o professor Valério. Isso é só um trecho da conversa. Talvez tenhamos entendido errado. Pode ser, concordou Ana, ainda que nem os argumentos mais racionais fossem capazes de abalar a certeza que agora sentia. De repente, Valério levou a mão ao peito e caminhou apressado até a cozinha para pegar a caixa de remédios. Só então Ana notou um papel amassado preso à porta da cozinha, uma lista de medicamentos, com os dias e horários em que deveriam ser tomados. O senhor está doente? Um pouco, respondeu ele com um sorriso. Mas, para ser sincero, não gosto de ficar me queixando. Me conte, talvez eu possa ajudar em algo. A idade, disse ele com um suspiro. É um juiz que não admite recursos. Não tenho o que fazer, só aceitar. Passei o último mês indo de hospital em hospital, mas uma hora cansei e pedi para voltar para casa. Aqui eu tenho meus livros, meu piano, os bancos do jardim. Não quero morrer numa cama de hospital. Ana empurrava o carrinho por um parque mal cuidado e tomado por mato. O que sentia por dentro não era mais claro que o cenário à sua volta. Nuvens carregadas, vento frio no rosto, os segredos do marido e a doença de Valério Pires, tudo junto criava uma sensação de desamparo que apertava seu peito. Ela teve vontade de chorar, de se deixar cair em algum banco e se entregar à autopiedade. Mas nem isso ela podia se permitir. Ela tinha Pedro. Pela vida e pela saúde do filho, a responsabilidade era só dela.
No dia da consulta no pediatra, Gabriel estava ocupado demais. Então Ana teve que chamar um táxi e levar o menino sozinha. No caminho, ele chorava, não aceitava ficar no assento depois da vacina, se irritou de vez, fazendo a clínica inteira ouvir seus gritos. Pedir outro táxi e repetir aquele trajeto penoso parecia impensável. Então, ela o acomodou no carrinho e foi empurrando calmamente pelas ruas, de volta para casa. Por sorte, tinha levado o carrinho, no ar fresco, Pedro adormeceu logo. Não havia pressa. Ana podia finalmente respirar e organizar os pensamentos. Voltou rápido, comentou Gabriel, passando apressado pela entrada, indo para o banheiro com um monte de roupas de cama nos braços. Faz quase 3 horas, respondeu ela, num tom calmo. Eu troquei toda a roupa de cama há 2 dias. Estranhou Ana. Está frio hoje. Me enrolei no cobertor e acabei derramando café em mim, respondeu Gabriel. Entendi. Ana observou com um olhar pensativo enquanto ele se afastava. Queria perguntar diretamente o que estava acontecendo, mas não conseguia. Mais uma vez, mergulhou nas tarefas domésticas tentando afastar os pensamentos inquietos. Pedro mamou, e depois, Ana o colocou no cercadinho com os brinquedos. Em seguida, foi para a cozinha preparar o almoço. Foi aí que uma série de acontecimentos estranhos começou, e com eles, desmoronaram de vez as últimas esperanças de manter sequer a aparência de uma família ou de uma vida estável e sem surpresas. A primeira coisa estranha, Gabriel fez algo que não fazia desde que Ana e o filho haviam se mudado para o apartamento dele. Ele limpou a casa. Lavou roupas de cama, passou pano no chão, e a louça já estava limpa, seca e arrumada sobre a pia. Ana abriu o armário e notou 2 copos com gotas de água ainda nas laterais, separados dos demais. Gabriel, alguém te visitou? Perguntou ela, olhando para o quarto. Pediu alguma comida por aplicativo? Não, só me deu vontade de comer alguma coisa. Por quê? Respondeu ele, irritado consigo mesmo por ter esquecido de jogar o lixo fora. A segunda coisa, quando Pedro adormeceu, Ana correu para o banheiro. Ao puxar a cortina do box e se preparar para ligar o chuveiro, viu alguns fios de cabelo comprido sobre o azulejo branco. Inclinou-se para olhar melhor. Eram fios longos, ruivos, finos e levemente ondulados. Ana se olhou no espelho, como se esperasse encontrar ali uma resposta lógica. Mas só havia uma. Alguém esteve ali enquanto ela e o filho estavam fora. E esse alguém era uma mulher. Aqueles fios certamente não eram dela. Ana tinha cabelo castanho escuro, liso e até os ombros. Por mais que tentasse se convencer a conversar com Gabriel sobre isso, tudo dentro dela se revoltava com essa ideia. O sentimento de dívida, de dependência e de obrigação com o marido a impedia de fazer qualquer cobrança, exigir respeito ou uma explicação honesta. Mas havia uma coisa com a qual ela ainda teve coragem de falar. Eu queria te pedir um pouco de dinheiro, disse ela durante o café da manhã. Ué, tem bastante comida e o resto também está em ordem, respondeu Gabriel, deixando claro que não pretendia separar nada do orçamento da casa para ela. Mas nós precisamos ir à clínica e as corridas de táxi estão caras. Também preciso comprar um macacão de meia estação pro Pedro. Então evita pedir carro em horário de pico e escolhe roupa mais barata. Cada centavo conta para mim agora, disse Gabriel, sem o menor tato. Na verdade, Ana já sabia economizar muito bem, sem precisar de conselhos. Era assim que conseguia, mesmo com o pouco que ele lhe dava, guardar um pouco de dinheiro para emergências. As consultas médicas não estavam previstas para os próximos dias e as roupas de outono já tinham sido compradas fazia tempo, por anúncio online. O dinheiro, na verdade, era para outra coisa. Ela queria comprar uma câmera escondida. Já que não podia confrontar Gabriel abertamente, nem tinha provas para exigir explicações, precisaria recorrer a outros meios. Ao sair da loja de eletrônicos, Ana estava frustrada. O aparelho que precisava era caro demais. Teria que gastar quase metade de tudo que havia juntado. Foi então que, ao passar por uma loja de penhores, teve uma ideia. Ela visitou 5 estabelecimentos até finalmente encontrar o modelo certo, por um preço acessível. Onde pretende instalar? Perguntou o vendedor, sem imaginar a verdadeira intenção. Em casa, respondeu ela, visivelmente constrangida. Estamos procurando uma babá. Ah, entendi. Quando procurei uma para as minhas crianças, também fiquei bem apreensivo.
Mesmo com recomendações, a gente nunca sabe quem é a pessoa de verdade. É verdade. Será que vou conseguir instalar sozinha? Sem problemas. Aqui é o compartimento do cartão de memória. Aqui, o botão de ligar. Ela não faz nenhum som. O mais importante é escolher um local com bom ângulo e prender bem sem que percebam. Perfeito. Eu vou levar. Se precisar de mais alguma coisa, estamos por aqui. Às vezes aparecem outros eletrônicos, joias. Tem de tudo um pouco. Obrigada, disse Ana, sorrindo. Guardou a câmera na bolsa e se preparou para sair. Deixa que eu ajudo com o carrinho. Esse degrau aqui é meio ruim. O homem saiu de trás do balcão, desceu cuidadosamente com o carrinho e o pequeno Pedro até a calçada e o posicionou direitinho na calçada. Muito obrigada. Que isso? Seu filho é um amor. Os meus já estão grandinhos, mas parece que foi ontem que eram assim, desse tamanhinho. Você tem quantos? 2. Um menino e uma menina. O mais velho vai para a escola no ano que vem e a pequena ainda está no berçário. Que legal! Ana se afastou um pouco do estabelecimento e, ao olhar para trás, viu que o vendedor ainda estava parado na porta, encostado no corrimão e ainda olhava na direção dela. Na hora, Ana não deu muita importância, embora tenha pensado, por um instante, como seria sua vida se o próprio marido demonstrasse cuidado assim, de vez em quando. Instalar a câmera de forma que ninguém percebesse não foi tão simples quanto ela imaginava. O apartamento de Gabriel não oferecia muitas opções. Tudo ali era simples, modesto, minimalista. Paredes e tetos claros, prateleiras quase vazias, persianas no lugar de cortinas. Nada de enfeites, lembranças ou qualquer detalhe pessoal. A única exceção era o quarto de Pedro. Ali reinava uma desordem aconchegante, cheia de brinquedos. Mas instalar uma câmera ali não fazia sentido. Como foi o dia? Perguntou Ana, disfarçando enquanto lançava um olhar para o tubo metálico que saía da coifa. Desde que o marido chegou do trabalho, ela sentia que a qualquer momento ele perceberia a câmera. Ou talvez, já tivesse percebido. Foi normal, respondeu Gabriel, sem entusiasmo, enquanto se sentava à mesa. Amanhã de manhã vamos ao pediatra, tá? E depois queria passar na casa da Mara, minha amiga da época da faculdade. Ela teve bebê há 1 mês. A gente se fala há tempos e quero ir visitá-la. Vai ser bom conversar com ela. Então vocês só voltam lá pelo meio-dia? Talvez até mais tarde. Entre a consulta, o bate-papo, a volta. Acho que só estaremos em casa umas 2 ou 3 da tarde. Ou até mais. Te aviso quando estivermos voltando. Tá bom. Me liga que eu venho. No dia seguinte, seguindo seu plano, Ana vestiu Pedro, preparou a mamadeira, pegou alguns brinquedos e saiu de casa, como se realmente estivesse indo para a consulta. Na verdade, só saiu empurrando o carrinho sem rumo certo. Por sorte, o dia estava agradável para caminhar. Olá! Chamou um homem. Oi, respondeu Ana, sem ânimo, querendo passar direto. Mas então parou de repente. Reconheceu o vendedor da loja de penhores. Acho que você mora aqui perto. Eu passo por essa rua todo dia a caminho do trabalho. Talvez a gente se cruze sempre e nem perceba. Acho difícil. Geralmente a gente vai direto pro parque. Entendi. E hoje, vai para onde? Sem rumo. Sem destino. Nesse caso, quer me fazer companhia? Tem uma pracinha ali perto com um parquinho bem bonitinho. Posso te mostrar. Tá bom. Vamos. Márcio tinha 27 anos, 2 a mais que Ana. Era técnico em manutenção de equipamentos, pai de 2 filhos e levava uma vida tranquila, sem grandes surpresas e aventuras. A esposa de Márcio o deixou 1 ano após o nascimento da filha. O desgaste já havia começado bem antes, mas o casal insistia em manter a família unida, acreditando que a chegada do segundo filho finalmente alinharia seus sonhos e planos. Márcio descobriu que a mãe de seus filhos havia fugido para o exterior com o amante. Um dia antes, ela inventou uma história triste sobre uma doença repentina da mãe, que precisava visitar urgentemente. Mas, na verdade, corria ansiosa para o aeroporto, rumo a uma nova vida. Me desculpa por me abrir assim, disse Márcio, quando chegaram à porta da loja de penhores. Às vezes, dá vontade de conversar com alguém. Os amigos estão sempre ocupados. E os pais? Bom, eles sempre têm uma visão diferente das coisas.
Então se junte a mim, respondeu Ana, que também tinha dividido um pouco de sua história. Foi bom conversar com você. Espero que não seja a última vez. E a câmera, como está? Funcionando? Acho que sim. Vou verificar hoje à noite. Qualquer coisa, me chama. A conversa entre eles foi leve e amigável, como se já se conhecessem há muito tempo. Ambos sentiam falta daquilo: compreensão, apoio, atenção, a possibilidade de falar sem ouvir julgamentos em troca. A pracinha que Márcio havia recomendado para o passeio realmente era limpa, aconchegante e moderna. Sentada num banco, Ana admirava o filho pequeno. As bochechas rosadas, os cachinhos escapando do gorro, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. Como ele era lindo! Ela sonhava em proporcionar a ele uma infância de verdade, na qual uma criança não precisasse se envolver nos problemas dos adultos ou tentar resolvê-los. Queria vê-lo crescer, se desenvolver e aprender coisas novas sem medo do futuro, sem precisar calcular cada centavo para o básico. Por alguns minutos, pensou até em desistir da ideia de vigiar o marido. Surgiu nela uma fé cega, sem fundamento, de que talvez conseguisse levá-lo a uma conversa sincera. Afinal, ele não havia se casado à toa. Queria ter uma família, filhos, voltar para casa à noite e encontrar um lar, um lugar acolhedor, onde se sentisse necessário e amado. Mas aos poucos, todo aquele calor imaginado foi se dissolvendo no vento frio daquele dia nublado. Por mais difícil que fosse, ela precisava reconhecer: Gabriel não era Alexandre. E não adiantava mais tentar projetar nele os sonhos antigos de uma felicidade ideal. Era hora de deixar o passado para trás, parar de carregar o peso da perda sozinha, e começar a olhar para o presente com mais lucidez, sem ilusões. O primeiro passo era simples: abrir o aplicativo e ver o que o marido fazia quando ela não estava em casa. Ana fez isso no momento exato. Não, murmurou, virando o rosto e cobrindo-o com a mão. Não, não, por favor, não isso. Na cozinha, sentados à mesa, estavam Gabriel e uma mulher ruiva, da mesma idade dele. Agora não restavam dúvidas quanto ao idioma que usavam, e tampouco quanto ao tipo de relação que tinham. A mão de Gabriel repousava no ombro dela, e o sorriso largo não saía de seu rosto. Voltaram para casa 2 horas depois do horário que Ana havia combinado. Ela nem se deu ao trabalho de avisar. Depois do que tinha visto, só a ideia de falar com Gabriel já a enojava, e estar no mesmo ambiente era ainda pior. Não vou jantar. Vou deitar. Foi um dia cansativo, disse ele, e logo saiu do cômodo. Realmente muito cansativo, pensou Ana, mas não disse nada. Por dentro, estava tomada por mágoa, mas mesmo nesse estado, expressar qualquer crítica ao marido parecia impossível. Ela passou a noite limpando tudo. Desinfetou o chão, limpou os móveis várias vezes, lavou a louça, esfregou as pias e os banheiros. Tudo parecia sujo, contaminado, com um cheiro insuportável. Dormir ao lado dele, no quarto, estava fora de cogitação. Ana abriu o sofá-cama do quarto de Pedro e se deitou ali de qualquer jeito, permanecendo acordada até o amanhecer. As lágrimas a sufocavam. A dor no peito só crescia. Mas ela não conseguia chorar, nem encontrar outra forma de extravasar o que sentia. Foram necessárias 2 semanas para decidir o que fazer a seguir. Sair dali, mas para onde? Para onde ir? Como pagar aluguel e comprar comida apenas com auxílio do governo? Deixar tudo como está? Isso beirava a loucura. Era chegada a hora de uma nova tentativa de esperança, baseada apenas no desejo de preservar a família e manter tudo como estava. Ana pensou que, se pegasse o marido em flagrante, poderia finalmente ter uma conversa honesta com ele, e talvez convencê-lo a não destruir o casamento. Escolhendo o momento certo, ela mais uma vez inventou uma ida à clínica, dizendo que depois aproveitaria para passar em algumas lojas. Ótimo! Perfeito! Exclamou Gabriel, animado. Ele tirou a carteira do bolso e lhe entregou uma quantia generosa, provavelmente torcendo para que ela passasse o maior tempo possível no shopping. Me liga depois, que eu vou buscar vocês. Obrigada, respondeu Ana com um leve aceno. Se Gabriel tivesse feito isso um mês atrás, ela teria considerado o auge da felicidade. Não precisava de amor, nem de carinho. Apenas de uma convivência decente. Fidelidade. Nada mais. Ela não precisou esperar muito pela mulher ruiva.
A tal visitante chegou com ares de dona da casa, jogou o casaco sobre o aparador, foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou comida, distribuiu em pratos, abriu uma garrafa de vinho e colocou 2 taças na mesa. Se antes Ana não entendia uma palavra da conversa, agora já conseguia acompanhar boa parte, reconhecia o idioma, o tom e até o assunto. Riam muito, trocavam declarações de amor e conversavam sobre negócios envolvendo imóveis. Boa tarde, disse Ana friamente, entrando no apartamento sem tirar os sapatos. Oi, balbuciou Gabriel, visivelmente sem saber como reagir. Boa tarde, respondeu Verônica, com sotaque perceptível e um sorriso no rosto, como se a situação fosse absolutamente normal. Deixa eu te apresentar, Ana. Essa é minha irmã. Você acredita que a gente se reencontrou depois de tantos anos? É uma história boa, embora bastante clichê. Bom, se é clichê, acontece mesmo às vezes, disse Ana, em um tom cortante. Vamos brindar ao nosso reencontro? Sugeriu a ruiva, com dificuldade em articular as palavras, já um pouco alterada pelo vinho. Não, obrigada, respondeu Ana. Um aperto latejava em suas têmporas, fruto da tensão e da raiva. Ela deu um passo para trás e se apoiou na parede. Gabriel inspirou fundo, nervoso. Não queria se justificar, mas sentia que precisava dizer alguma coisa. Na entrada, Pedro começou a chorar no carrinho. Ela se virou, mas naquele momento não teve forças para ir até o filho. Aproveitando-se da distração, Verônica encheu um copo com água, despejou discretamente um pó dentro, esperou que se dissolvesse completamente, e com um sorriso preocupado, estendeu o copo para Ana. Beba, você não está bem, disse com falsa gentileza. Vamos nos acalmar, sentar à mesa e conversar com calma. Ana realmente sentia a garganta seca. Deu alguns goles, esperando se sentir melhor, mas em vez disso, tudo escureceu à sua volta. Um zumbido preencheu seus ouvidos e até o choro do bebê pareceu distante. A cabeça girava. Teve vontade de se deitar. O último sentimento que percebeu antes de desmaiar foi o toque gelado do chão em sua bochecha. E então, tudo apagou. Senhor, o que está acontecendo com ela? A voz de Gabriel soou ao longe. Me parece que está embriagada, respondeu uma voz desconhecida. Onde está o Pedro? Murmurou Ana, com dificuldade para mover os lábios. Com esforço, conseguiu abrir os olhos e enxergar alguns rostos acima de si. Um paramédico e uma enfermeira do serviço de emergência estavam curvados sobre ela. Gabriel estava mais afastado, com os braços cruzados. O cheiro forte de álcool enchia o ambiente. Doutor, a verdade é que a Ana entrou em depressão depois que nosso filho nasceu, disse Gabriel com expressão de mártir. Eu trabalho o tempo todo e não percebi quando ela começou a beber. No começo, fazia escondido. Depois, ficou impossível disfarçar. Tentei de tudo. Levei a psicólogo, a especialista em dependência, ofereci contratar uma babá, nada adiantou. Ele então cobriu o rosto com as mãos. Teatral. É vergonhoso dizer, mas hoje ela sumiu enquanto eu me distraí e voltou sem o bebê. Mas por que você fez isso? Suspirou o paramédico. Você precisa lutar contra esse vício. Se não por você, pelo menos pelo seu filho. Onde ele está agora? Já acionei toda a família para procurar. Com certeza ela deixou a criança com alguma amiga de farra. O que você está dizendo? Gritou Ana com o pouco de força que lhe restava. Tá vendo? Ela nem lembra. Respondeu Gabriel, levantando as mãos num gesto de desespero. Como lidar com isso? De onde tirar forças? Onde está o Pedro? Gritou Ana, agora em desespero total. Ela entrou em pânico. O corpo tremia todo. Nenhum membro obedecia direito. Num impulso, empurrou o paramédico e avançou sobre o marido, batendo em seus braços, peito e cabeça, exigindo que lhe devolvesse o filho. Não tinha consciência de como aquilo parecia aos olhos dos outros. Os socorristas a seguraram com firmeza e a colocaram de volta no sofá. Naturalmente, a paciente lhes pareceu completamente desequilibrada. O cheiro de álcool em suas roupas falava por si. Infelizmente, teremos que notificar a polícia, informou o paramédico, enquanto preenchia os papéis. Faça com que sua esposa beba bastante líquido. Não permita que ela tenha acesso a bebidas alcoólicas. Se o estado de agitação persistir,
Use esta receita. É um calmante natural. Por ora, é tudo o que podemos fazer. Procurem um bom especialista em dependência química. E lembrem-se, vocês têm um filho. Ele precisa de uma mãe sóbria e equilibrada. Eu não bebo. Isso é mentira. Tentou argumentar Ana, com voz trêmula. A amante dele esteve aqui. Foi ela quem levou o Pedro. Cadê o meu filho? O que ela fez com ele? Está bem, precisamos ir, disse o paramédico, encerrando a visita. E Gabriel, antes de acompanhá-los até a porta, lançou um olhar frio à esposa e sussurrou. Se continuar se metendo onde não deve, nunca mais verá o Pedro. Entendeu? O que você está fazendo? Me devolve o meu filho agora. Já disse tudo o que tinha para dizer. Assim que ficaram sozinhos, Gabriel começou a se apressar em silêncio, como se estivesse atrasado para algo. Ana permaneceu sentada na sala, com as mãos na cabeça. A dor era tanta que mal conseguia pensar. Em meio à névoa da confusão, tentava se lembrar dos detalhes da noite anterior. Foi ela quem levou o Pedro, a sua amante ruiva, murmurava Ana. Eu não vou contar para ninguém. Não quero saber o que estão fazendo. Só quero meu filho de volta. Por favor. Ela se colocou diante da porta, suplicando. Não vou fugir. Só me leva com você. Me leva até ela. Me devolve o Pedro. Fica onde está, ordenou Gabriel, com frieza. Ele não vai desaparecer. Mas você, é bom que entenda de uma vez por todas, se ousar interferir na minha vida mais uma vez, vai pagar caro por isso. Por mais que Ana insistisse, jurasse que não diria nada a ninguém, que ficaria em silêncio, que fingiria que nada aconteceu. Gabriel permaneceu implacável. Quando a porta de entrada se fechou diante do rosto dela, ela caiu de joelhos, ainda olhando para o carrinho vazio no hall. Encolheu-se no chão e chorou desesperadamente. Ela não sabia como passaria aquela noite. Como conseguiria se levantar no dia seguinte? Como poderia aceitar que seu destino agora estava nas mãos de um homem como aquele? E conforme as emoções se aquietavam, o medo real começava a se formar em seu coração. Gabriel não era, nem de longe, o homem que fingia ser. Gabriel não era apenas frio e insensível como ela pensava. Ele era cruel. E muito, muito perigoso. Ana dormiu um sono doentio, cheio de angústia. Durante toda a noite, sonhou que Pedro escorregava de seus braços e caía em um abismo. Ela tentava segurá-lo, estendia os dedos, mas eles não respondiam, e o rostinho assustado do menino sumia na escuridão. Várias vezes ela acordou gritando, chorando longamente, agarrada a um brinquedo. Imaginava que seu filho também estava sem dormir, encolhido em algum canto, com medo, esperando que a mãe o encontrasse. A dor que sentia só aumentava, como se um monstro enorme e impiedoso crescesse dentro de seu peito, destruindo tudo ao redor. Logo cedo, Ana começou a andar de um lado para o outro, da janela até a porta, e de volta. Não conseguia comer, beber ou descansar. Só conseguia pensar em uma coisa: encontrá-lo, vê-lo de novo, abraçá-lo. Quando o telefone tocou, um choque percorreu o corpo de Ana como um raio. Era o conselho tutelar. Pediam que ela comparecesse para prestar esclarecimentos. Nenhuma notícia sobre Pedro. E em vez de um reencontro com o filho, teria que se explicar, tentar se defender de acusações absurdas. Tudo aquilo era um pesadelo. Senhora Ana Ferraz, como a senhora explica o ocorrido ontem? Perguntou uma das assistentes. Tivemos uma briga. Eu fiquei nervosa e acabei desmaiando. Meu marido chamou a ambulância. Temos outras informações. Disseram que a senhora, em estado de embriaguez, abandonou o bebê e voltou para casa sem ele. E que, na presença dos paramédicos, agrediu o próprio marido. Não foi nada disso. Eu nunca deixei o Pedro sozinho. Ele sempre esteve comigo. Então a senhora está afirmando que foi caluniada? Claro que sim. No turbilhão daquela noite, Ana simplesmente esqueceu da existência da câmera escondida. Tudo aconteceu rápido demais. O remédio adulterado, a tontura, o desmaio, a chegada da ambulância, e logo depois, as acusações absurdas, a ameaça de nunca mais ver o filho. O cartão de memória havia gravado tudo. Mas Ana, que não entendia nada de tecnologia, acreditava que as imagens só podiam ser vistas em tempo real.
Não fazia ideia de que ficavam armazenadas para serem acessadas depois. Essa suposição equivocada, somada ao pânico da situação, reforçou ainda mais o esquecimento. No fundo, ela nem cogitou que a câmera pudesse ser sua aliada naquele momento desesperador. Então, por favor, nos diga, onde está o seu filho neste momento? Ana não teve tempo de responder. Alguém bateu à porta. Segundos depois, o rosto de Gabriel apareceu. Ana viu imediatamente o carrinho e correu até a entrada. Filho, como você está? Exclamou, pegando Pedro nos braços e abraçando-o com todo o amor do mundo. O menino passou os bracinhos em volta do pescoço da mãe e começou a chorar baixinho. Desculpem o transtorno, disse Gabriel, pelas costas de Ana, falando com os assistentes. Minha esposa esqueceu o carrinho no parque. É jovem, inexperiente. Já falei tantas vezes para ela ser mais responsável. Mas não adianta. Acaba sempre me tirando do sério, e agora incomodamos vocês. Me perdoem. Prometo que vou supervisioná-la de perto. Claro que todas aquelas acusações injustas. As acusações injustas atingiram Ana em cheio, bem no coração. Mas ela não tinha como se defender. Depois do espetáculo que Gabriel armou na noite anterior, dificilmente alguém acreditaria em sua versão dos fatos. Ana recusou-se a voltar com ele para casa. Foi andando. Felizmente, Pedro parecia estar bem. Estava alimentado e não parecia tão assustado, então não havia motivo para se apressar a voltar àquele apartamento que agora lhe causava repulsa. Infelizmente, o menino ainda não sabia se expressar bem. Não podia contar quem o levou, para onde o levaram ou o que foi dito naquele tempo longe da mãe. Mas, pelo menos, ele estava ileso. E isso já era um alívio. Durante o trajeto, Ana pegava o filho no colo várias vezes, apertando-o contra o peito como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Ela não precisava de mais nada, nem dinheiro, nem sucesso, nem a carreira brilhante com a qual tanto sonhou na época da faculdade. Só queria ter o filho ao seu lado, com saúde e alegria. Era tudo. Naquela caminhada pelas ruas molhadas, Ana tomou uma decisão definitiva: deixaria Gabriel. Se ele não os queria, então não havia motivo para permanecer. Que ficasse com sua amante, que cuidasse dos seus negócios, que continuasse a interpretar o papel que escolheu, mas longe deles. No entanto, sair daquela vida não era tão simples quanto ela imaginava. Havia algo oculto naquele casamento. Algo que ela só começava a compreender. Não, respondeu Gabriel, de forma firme, ao ouvir que ela pretendia ir embora. Você não vai a lugar nenhum. Mas para quê? Por que você ainda nos quer aqui? Me deixe em paz. Vai ser melhor para todo mundo. Não posso. Estou no meio de um projeto importante. Preciso manter uma imagem respeitável. Um divórcio agora estragaria tudo. Então é para isso que você precisava de uma família de fachada? Para manter o status. Você é mais esperta do que eu pensava. Mais um golpe. Agora ela entendia. Desde o começo, Gabriel só havia se aproveitado da sua fragilidade, do seu estado, da sua situação. E ela, iludida, acreditando em amor. Como foi ingênua. Ana agora o via com outros olhos. Ele parecia mais velho, mais desgastado. E os detalhes que antes passavam despercebidos agora saltavam à vista. Os olhos duros, semicerrados, o cabelo desgrenhado, a postura curvada, desleixada. Ela sentia vontade de fugir, de se esconder. Mas, por enquanto, seguia cumprindo suas tarefas diárias. Cozinhava, limpava, lavava a louça, sempre alerta, esperando o próximo golpe. A câmera escondida já não era mais necessária. Estava tudo claro. E além disso, Gabriel já não trazia mais Verônica para casa. Em vez de trazer Verônica para casa, Gabriel simplesmente sumia por noites inteiras. Mas, para Ana, isso era até um alívio. Quanto menos o via, melhor. Por outro lado, a necessidade de dinheiro crescia a cada dia. A qualquer momento, ela e Pedro poderiam ser colocados para fora, e tinha certeza de que ninguém teria pena. Tudo que viveu até ali deixava claro: Gabriel não agia por bondade ou consciência. Faria qualquer coisa, se isso beneficiasse de alguma forma. Olá, Ana. Justo hoje estava pensando em você, cumprimentou Márcio, sorrindo. O balcão do penhor está vazio, podemos conversar à vontade. Olá,
respondeu ela, um pouco envergonhada. Era difícil colocar em palavras o quanto se sentia constrangida naquele momento. Vim aqui por um motivo específico. Diga, estou ouvindo. Quer comprar algo? Não, na verdade, o contrário. Gostaria de devolver a câmera. Está do mesmo jeito, sem uso. Mesmo que seja por um valor menor. Tudo bem. Por coincidência, o interesse por esse tipo de aparelho aumentou nos últimos dias. Na verdade, posso te pagar até mais do que vendi. Às vezes acontece, nesse ramo. Ana entendeu na hora. Márcio estava tentando ajudá-la. Em outro momento, ela recusaria a oferta sem pensar. Mas dadas as circunstâncias, qualquer valor extra era uma bênção. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, enquanto colocava a câmera de volta na caixinha. Parece muito cansada. Não está sendo um período fácil, respondeu, com um suspiro. Obrigado por ter voltado aqui. Este é meu número, disse, entregando-lhe um cartão de visitas. Pode me ligar se precisar de ajuda. Não só com compras ou vendas. Qualquer coisa. E me deixe o seu também, por favor. Prometo que não vou incomodar. Está bem. Como na outra vez, Márcio a ajudou a descer com o carrinho, e ficou olhando ela e Pedro se afastarem por um tempo. Ela não sabia, mas desde o primeiro encontro, ele tinha se encantado por ela. E para falar a verdade, Ana sentia o mesmo. Ambos conheciam bem demais a sensação de solidão e vazio. Márcio voltou ao balcão e começou a organizar os novos itens nas vitrines. Quando pegou a câmera, hesitou. Abriu a embalagem, e ao ver o cartão de memória ainda encaixado, sentiu uma certeza estranha. Ana não sabia que as imagens ficavam armazenadas ali. Provavelmente achava que a câmera só transmitia ao vivo. Era fácil imaginar que, sem familiaridade com tecnologia, ela nem cogitou extrair ou verificar os arquivos. E por isso mesmo o cartão estava lá, intacto. Márcio inseriu no computador e começou a assistir. E quanto mais via, mais difícil era parar. Agora sim, isso pode mudar tudo, murmurou, preocupado. Não havia empolgação em seu rosto, mas alerta. Com o coração acelerado, ele criou uma pasta separada no computador e salvou tudo. Os vídeos da câmera, capturas de tela e informações relacionadas à identidade de um possível criminoso. Se fosse necessário, entregaria tudo à polícia. Ana, sou eu, disse ele ao telefone. Oi, você descobriu algo? Descobri. Sim. Pode falar. Meu marido não está. Estou sozinha com o Pedro. Ótimo. Escute, você precisa arrumar suas coisas e sair dessa casa o quanto antes. Eu sei, mas é muito perigoso. Eu não tenho para onde ir. Ana, escuta bem. Seu marido está sendo procurado internacionalmente. Ele está na lista de foragidos. O quê? Mas, como você soube disso? Márcio explicou que, ao assistir aos vídeos, estranhou a língua estrangeira falada por Gabriel e pela ruiva. Analisando cuidadosamente, percebeu que, em alguns trechos em alemão, Gabriel, que usava o nome Nicolau, e Verônica estavam envolvidos em um esquema de fraude e roubo de propriedades. E então, algo chamou sua atenção. Por que usariam nomes diferentes? Qual o propósito? Ele enganou investidores de um banco e fugiu para o nosso país para sumir do mapa. Não consegui descobrir todos os detalhes, mas uma coisa é certa. Ana, esse homem é perigoso. Você e seu filho não devem mais estar aí. Saiam enquanto ele ainda não voltou. Pedro, alheio ao caos, brincava tranquilo com peças grandes e coloridas do seu brinquedo de montar. Ana, em contrapartida, estava paralisada, sem saber por onde começar, nem como proteger o filho de uma ameaça tão séria. Com mãos trêmulas, jogou algumas roupas, um pacote de fraldas, o ursinho do Pedro e um pouco de comida na bolsa. Colocou o menino no carrinho, trancou a porta e saiu de casa às pressas, com medo de encontrar Gabriel pelo caminho. Me desculpe, professor Valério. Eu não tenho mais ninguém, disse ela, com os olhos marejados, ao chegar à porta do antigo mentor. Entre, disse o professor, abrindo espaço. Ao ouvir toda a história, ele se comoveu profundamente. Como se a dor daquela ex-aluna fosse algo pessoal. Imediatamente, ofereceu a ela e ao filho um quarto, buscou roupa de cama, fez café e pediu que Ana não pensasse em mais nada até o dia seguinte.
desligasse o telefone e simplesmente descansasse. Ela há muito tempo não sabia o que era dormir num lugar seguro. Naquela noite, o sono veio rápido, profundo, curador. A dor de cabeça desapareceu. Pela primeira vez em muito tempo, os pensamentos se acalmaram. Pela manhã, Ana ganhou coragem. Pode ficar com o Pedro um pouquinho? Vou até a delegacia contar tudo à polícia. Claro. Mas, por favor, tenha muito cuidado, respondeu o professor com ternura. E de fato, andar pelas ruas exigia coragem. Ana olhava com desconfiança para cada pessoa que passava, e qualquer carro que diminuísse a velocidade ao seu lado parecia uma ameaça. Seus passos se apressavam sozinhos, como se o medo pesasse em suas costas como um fardo enorme. Ana Ferraz, não é? A que perdeu o filho outro dia? Zombou um policial jovem, sentado atrás de uma pilha de papéis. Fui caluniada. E é justamente sobre isso que vim falar com vocês. Olha, não temos tempo para confusão de casal, hein? Vai, fala logo o que quer. Casei há 7 meses com Gabriel Ferraz. Mas esse nem é o nome verdadeiro dele. Na verdade, se chama Nicolau. É estrangeiro. Está sendo procurado internacionalmente. Ah, é? Vai ver procurado até em Marte, né? Não vem me enrolar não, que já tô atolado até o pescoço de serviço. O coração de Ana afundou. Se nem ali acreditavam nela, como poderia se defender? Já estava prestes a se levantar e sair quando uma voz do outro lado da sala a interrompeu. Por favor, sente-se aqui, disse um policial mais velho, com um olhar sério. Depois, lançou um olhar duro para o colega. E você, larga esse celular e para de fingir que está trabalhando. Esse novo agente a ouviu com atenção e sem esboçar emoção. Abriu os arquivos encontrados por Márcio, analisou cuidadosamente, clicou de um lado para o outro, e então arqueou as sobrancelhas. Mas ele realmente consta como procurado internacionalmente, anunciou em voz alta, lançando outro olhar de reprovação ao colega mais novo. Muito bem, Ana. Faça um boletim de ocorrência e vamos iniciar a investigação. O senhor precisa saber que já não moro com ele. Estou escondida com meu filho. Tenho medo. Muito medo. Entendido. Deixe seus dados de contato. Entraremos em contato assim que houver novidades. Começaram, então, os dias mais longos da vida de Ana. Dias de espera. Cheios de tensão. E de medo. Ela mal saía de casa. Pedro brincava no carrinho, no cantinho do pequeno balcão. Nas raras vezes em que precisava ir à rua, na fila do mercado, no ponto de ônibus, ou até no elevador, achava que veria Gabriel a qualquer momento. Mas felizmente isso nunca aconteceu. E com o tempo, os medos se mantiveram apenas como isso, medos. A notícia de que haveria um julgamento foi um alívio. Gabriel estava preso, e finalmente, não poderia mais ameaçá-los. Mas, ao mesmo tempo, os comunicados do delegado eram vagos. Nenhuma menção clara sobre o andamento do processo, as provas, nem a possível sentença. Nada havia sido dito sobre a cúmplice, a verdadeira esposa do criminoso, Verônica. Era difícil acreditar que ela aceitaria a derrota sem lutar. Por favor, sussurrou Gabriel, ao passar algemado por Ana. Silêncio, ordenou com firmeza o policial, empurrando o réu para que continuasse andando. Ana, por favor, não diga nada sobre ela. Ela está grávida. A culpa foi toda minha. Foi estranho ouvir aquilo de alguém que ela tanto temeu. Ana já havia se convencido da crueldade e frieza de Gabriel, mas, de repente, ele mostrava querer proteger a esposa grávida. Aparentemente, por ela ele sentia algo verdadeiro. Ana não respondeu. Uma batalha se travava dentro dela. Devia contar tudo com honestidade, ou esconder a verdade sobre Verônica para não condenar um bebê inocente a crescer em um abrigo. No fim, o dilema se provou desnecessário. Gabriel assumiu toda a culpa, e o julgamento se concentrou exclusivamente nele. Foram horas de relatos das vítimas, esquemas complexos de fraude e métodos de lavagem de dinheiro. A esposa estrangeira de Gabriel apareceu apenas como uma mulher enganada, uma vítima que perderá a família por causa das ações do marido. Ao sair da sala do tribunal, depois da leitura da sentença, Ana teve sentimentos contraditórios. Gabriel merecia cada ano de prisão e as indenizações que foi condenado a pagar,
mas já não parecia tão assustador. Pelo contrário, havia um certo tom de pena em seus sentimentos. Você pode ir comigo buscar minhas coisas no apartamento? Perguntou Ana a Márcio, que tinha ido encontrá-la para acompanhá-la até lá. Não me sinto segura indo sozinha. Claro, podemos ir agora mesmo, respondeu ele. Subir as escadas, abrir a porta, entrar naquele lugar, era como reviver um pesadelo. Voltar ao cenário onde sofreu tanto. Se estivesse sozinha, provavelmente teria desistido e fugido. Márcio a ajudou a descer as malas, colocou tudo no porta-malas e depois a levou até o apartamento do professor Valério. O anfitrião, sempre acolhedor, os recebeu com carinho. Como de costume, preparou uma mesa com café e quitutes. Ele é um bom rapaz, confiável, comentou o professor com um sorriso, quando ficou a sós com Ana na cozinha. Fico tranquilo em deixar vocês aqui enquanto ele estiver por perto. Ela começou a tirar a mesa. Ele é mesmo uma boa pessoa. Mas por que o senhor falou daquele jeito? Está pensando em nos deixar? Vai viajar? Perguntou Ana, tentando soar leve, embora entendesse bem o que o professor queria dizer. Podemos dizer que sim. Já estou pronto para mais uma jornada. Talvez ele realmente estivesse pressentindo algo, ou talvez as circunstâncias tenham simplesmente conspirado de forma cruel. 2 semanas depois dessa conversa, ao voltar de uma caminhada com Pedro, Ana viu uma ambulância parada em frente ao prédio. Ficou paralisada por alguns segundos, como se soubesse de imediato para onde os socorristas haviam sido chamados. Mas, reunindo coragem, caminhou até a entrada do edifício, sentindo o peso de cada passo. Não quis te ligar para não te preocupar, disse Valério, tentando sorrir, já na maca. Vou passar uns dias no hospital. Você cuida das coisas por aqui. Mas ele nunca mais voltou para casa. Na manhã em que Ana recebeu a notícia da morte de Valério, sentiu que perdia mais uma vez alguém que considerava da família. Foi como reviver uma dor antiga, profunda. Parecia que não teria forças para enfrentar mais um funeral. No entanto, a necessidade de resolver tudo não permitiu que ela se deixasse afundar no luto. O filho do professor, que morava no exterior, não conseguiu organizar o velório. Assim, naturalmente, Ana assumiu a responsabilidade. Quando ele finalmente chegou para o enterro e soube que o pai havia deixado o apartamento para a ex-aluna em testamento, ficou aliviado. Pelo menos evitamos a burocracia, comentou. E sei que ele ficaria feliz em ver pessoas próximas morando aqui. Ele sempre falava de você e do Pedro com carinho. Mas nem todos pensaram assim. Algumas pessoas comentaram que Ana só tinha conseguido um lugar para morar por interesse. Ela contou isso a Márcio quando desceu com ele até o portão, após mais uma visita. Alguns colegas da faculdade acham que eu dei um jeito de conseguir um apartamento. Isso diz mais sobre eles do que sobre você, respondeu Márcio. Não dê ouvidos. Você fez tudo certo. Obrigada por me apoiar, murmurou Ana. Vou subir antes que o Pedro acorde. Boa noite. O vento uivava, quebrando galhos e espalhando folhas molhadas pela rua. A luz pálida dos postes mal afastava a escuridão pesada do entorno. Ana acenou para Márcio, se virou e estendeu a mão para a maçaneta da porta. Foi quando alguém a agarrou por trás com força e a puxou para trás. Ela se desvencilhou com um impulso, e só então viu o rosto conhecido da mulher ruiva, Verônica, com uma faca na mão. Foi você quem destruiu tudo, sibilou Verônica, com ódio nos olhos. Eu? Ana recuou um passo, tentando manter a calma. Não fui eu quem obrigou vocês a cometer crimes. Eu sou tão vítima das decisões dele quanto seu filho seria. Filho? Verônica deu uma gargalhada tão insana que parecia ter perdido completamente a razão. Ótimo. Já que tocou nesse assunto, vou contar a verdade. Eu não estou grávida. Era só mais uma mentira. Enganei ele direitinho. Não tenho mais o que conversar com você, completou Ana, tentando manter a firmeza. Verônica avançou com a faca em punho, e Ana, encurralada, recuou até onde podia. Mas, de repente, Márcio apareceu entre elas. Verônica tentou afastá-lo, agitando o braço com violência. Sem querer, acabou se ferindo no próprio lado, e caiu, gritando de dor. A polícia deteve no aeroporto, tentando fugir do país. Dessa vez, nada impediu sua prisão definitiva. O peso da justiça finalmente caiu sobre ela.
Enquanto isso, Ana permaneceu ajoelhada ao lado de Márcio, abraçada ao seu corpo ferido, sentindo o calor do sangue se misturar às lágrimas. O tempo parecia ter parado até a chegada da ambulância. E quando, horas depois, o viu sorrindo no leito do hospital, a vida finalmente voltou aos eixos. Achei que o destino fosse me arrancar, pela terceira vez, alguém que eu amo, murmurou, com a voz embargada. Pois é, respondeu Márcio com um sorriso cansado, mas cheio de vida. Mas ali, naquela mesa de cirurgia, eu entendi muita coisa. Decidi que não vou mais adiar meus sonhos. Vou deixar o balcão e abrir minha própria oficina de eletrônicos. E mais, quero casar com você. Tudo isso de uma vez? Sim. A vida me mostrou que não dá para deixar para depois. E os nossos pequenos? Como estão? Estão bem. Maicon é um irmão mais velho atencioso. Cuida da Valéria e do Pedro como se fossem dele. Os três parecem ter nascido para viver juntos. Que alegria! Peça a eles que venham me ver amanhã. Se puderem, venham todos. Márcio não falava por impulso. Após a alta, cumpriu o que prometeu. Passou o ponto no balcão, contratou um funcionário e, pela primeira vez, colocou em prática o antigo plano de ter sua própria oficina. Pouco tempo depois, pediu Ana em casamento. Tinha medo que ela hesitasse por causa dos filhos de outro casamento, mas Ana apenas sorriu. Para ela, Maicon e Valéria já eram parte do coração. E Pedro ganhará 2 irmãos. Um ano depois, veio a cereja do bolo. Nasceu a filha do casal, selando o novo ciclo com ainda mais amor. A vida deles seguiu simples, mas plena. Uma casa barulhenta de risos, com brinquedos espalhados, almoço de domingo, abraços apertados, e fins de semana com cheiro de estrada e lembranças felizes. Uma família numerosa, cheia de rotinas, alegrias e amor de verdade, desses que resistem ao tempo e às feridas do passado. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.